Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Iremos ler a partir do versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo chegado ele, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque eram homens bons, cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Glória a Deus. É importante dizer que o chamado cristão aqui em Antioquia não era a mesma coisa que o chamado cristão hoje, né? O cristão aqui era uma nomenclatura pejorativa, né? Era uma nomenclatura pejorativa. É como se estivesse dizendo, lá vai o fanático, o religioso, o seguidor daquele revolucionário, algo desse tipo. Como esse grupo de pessoas se identificava com Jesus, o Cristo, então foi em Antioquia que essa nomenclatura foi cunhada, né? De cristão, os seguidores de Cristo. Perceba que essa igreja de Antioquia, ela surge mediante uma perseguição que houve em Jerusalém. O texto diz que a perseguição de Jerusalém fez com que muitos discípulos se espalhassem por diversos lugares. E alguns dos habitantes de Chipre e de Cirene foram levar o evangelho até a cidade de Antioquia, que era, na época, uma importante cidade da região da Ásia Menor. Uma importante cidade, uma das mais importantes, talvez perdendo para a capital Roma, para a cidade de Éfeso, juntamente ali com Colossos, eram cidades importantíssimas daquela região. E algumas pessoas começaram a entregar a vida a Cristo nesse local. E diante disso, essas informações, elas chegam a Jerusalém. As informações chegam a Jerusalém. Veja que essa igreja, ela é iniciada sem que tenha um pastor, sem que tenha um obreiro. Não havia ninguém para dirigir essa igreja. Os irmãos começaram a se reunir. Era um grupo de pessoas. E é justamente por isso que a igreja de Jerusalém envia Barnabé para lá. Vai lá, Barnabé. Não tem um obreiro na igreja. Tem um grupo de pessoas que estão se reunindo, mas sem saber muito bem como proceder. E Barnabé, ele é enviado para Antioquia, justamente para conduzir inicialmente os primeiros passos dessa igreja. Mais adiante, o texto diz que Barnabé percebe que necessita de uma ajuda,
e ele vai até a cidade de Tarso, em busca de Saulo. O texto diz que ele vai a Tarso, traz Saulo para Antioquia, e durante 1 ano eles ficam ali ensinando aquela igreja. Eu quero falar nesta manhã, meus irmãos, sobre um modelo de igreja a ser seguido. Quando os cristãos foram dispersos durante a perseguição, que se inicia no capítulo 8, né? O registro disso está lá no capítulo 8. No capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, Estevão morre, apedrejado. E o texto, no início do capítulo 8, vai dizer que, por conta da morte de Estevão, houve-se uma grande perseguição e muitos foram espalhados por tudo quanto era cidade da Judéia e Samaria e até mesmo outras regiões. Então, por conta dessa perseguição, alguns chegaram até Antioquia, que ficava a quase 500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Veja que Antioquia não era como sair de Pirituba e ir para Barra Funda. Não era uma caminhada que você sai aqui e vai para Guarulhos. Não é aqui em Osasco, não. Antioquia ficava a 500 quilômetros ao norte de Jerusalém, aproximadamente. E alguns daqueles que dali saíram perseguidos, fugindo da perseguição, chegaram até a cidade de Antioquia. Atos capítulo 8 registra com muita propriedade que esses irmãos, quando fugiam de Jerusalém, eles iam pelo caminho anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Eles não foram simplesmente atordoados pelo caminho, murmurando semelhante aos 2 discípulos que Lucas registra indo para Emaús, reclamando a razão da perseguição. Não! O texto diz que eles iam pelo caminho anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Com cerca de 500 mil de habitantes, já naquela época. Veja, poucos municípios de São Paulo têm 500 milhões de habitantes. Poucos. A maioria tem menos do que isso. Talvez exista estados, capitais, que talvez não tenha isso. Algumas capitais aqui do norte do Brasil, embora seja territorialmente muito grande, mas populacionalmente são pequenas, né? A população pequena. A região do Acre, essa região aqui do norte do Brasil, são cidades pequenas, né? Embora o território seja grande. Veja que naquela época Antioquia já tinha 500 mil de habitantes. Antioquia era a 3ª maior cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Com sua enorme população e seu grande poder político e comercial, a cidade oferecia à igreja oportunidades extraordinárias para a prática da evangelização. Havia muito o que se fazer. A igreja que se estabeleceu em Alexandria, em Antioquia, melhor dizendo, não apenas se mostrou eficaz em seu ministério, como também enviou Paulo para ganhar o mundo gentil para Cristo. Foi uma obra espetacular da maravilhosa graça de Deus para com aquele povo. Veja que o trabalho realizado em Antioquia não foi eficiente apenas para a igreja local. A igreja de Antioquia produzia também missionários. O texto diz que foi a partir da cidade de Antioquia que Paulo e Barnabé são enviados para a obra missionária. Como diz o texto mais adiante, a partir do capítulo 13, o texto diz que orando e jejuando a igreja, disse o Espírito Santo: separa-me a Saulo e a Barnabé para uma obra a que eu os tenho chamado. Aí o texto diz, e orando e jejuando a igreja os despediram. Uma igreja que produzia. A igreja de Antioquia foi iniciada por crentes que fugiam da perseguição. Não obstante, esses irmãos deram sequência na tarefa de anunciar o evangelho de Cristo. Observaremos, meus irmãos,
algumas características, algumas particularidades dessa igreja que se estabeleceu nessa cidade. Primeira coisa, a igreja de Antioquia era uma igreja que contava com o favor de Deus, irmãos. Era uma igreja que a atuação divina, ela era abundante. Ela era perceptível ao olhar de qualquer pessoa, ainda mesmo aqueles mais desapercebidos. Até mesmo aqueles mais desapercebidos, ele conseguia constatar a atuação divina no meio da igreja. E onde a mão de Deus abençoa, irmãos, aonde a mão de Deus abençoa, há conversões. Pois o crescimento da igreja vem dele. É ele quem proporciona o crescimento. Como diz o mesmo livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 37, mas mais para o finalzinho do capítulo, o texto diz que Deus abençoava a igreja e a igreja caía na graça do povo. E aí o texto diz, e o Espírito Santo ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. É Ele quem salva, é Ele quem transforma as vidas. É o Espírito Santo quem nos convence das nossas transgressões, da nossa necessidade de Deus. É Ele quem atua de maneira sobrenatural, que leva o pecador ao arrependimento. Ele é quem acrescenta os salvos à igreja. Para a surpresa dos que se arriscavam a dialogar com os gentios sobre Jesus, a mensagem obteve considerável aceitação. O texto diz, muitos creram e se converteram no Senhor. Por quê? O local era hostil à mensagem. Observe na leitura que o texto diz que, inicialmente, eles pregaram apenas aos judeus da sinagoga. Apenas aos judeus da sinagoga. Mas alguns da cidade de Chipre e de Cirene também pregavam aos gregos. Também pregava aos gregos. E, para a surpresa de muitos, essa mensagem teve uma aceitação grandiosa. Por que a mensagem teve aceitação? Por conta do pregador? Não, irmão, é claro que não. A mensagem ela teve aceitação por conta da ação divina. Porque é Ele quem estabelece e prepara o solo desse terreno de maneira tal que a mensagem venha a ser receptível. E o que aconteceu diante disso? Muitos creram e se converteram ao Senhor. Qual o segredo dessa igreja, irmãos? Qual o segredo dessa igreja? Lucas constata a causa do sucesso num ponto completamente diferente. Veja que existem alguns livros de autoajuda que o título da capa dele, para mim, é um convite à não leitura, né? É um convite à não leitura. 7 passos para o sucesso. Como se existisse 7 passos, né, para você chegar, como se você fizesse assim, faça isso, isso e aquilo, que você vai chegar ali. Não existe essa lógica, né? Não existe essa. Existem princípios que você precisa adotar, mas esses princípios nem sempre te levará aonde você almeja, e de repente nem sempre são aquelas atitudes necessariamente, mas os princípios estabelecidos que devem ser seguidos. Mas qual era o segredo da igreja de Antioquia? Lucas ele relata com muita clareza. Lucas ele diz, a mão do Senhor estava com eles. Esse era o segredo da igreja, irmãos, a mão do Senhor estava com eles. Então se nós tivermos, irmãos, conosco a mão do Senhor, não precisa de pregador famoso, de cantor renomado, não precisa de uma igreja com uma arquitetura invejável, não precisa de nada disso, porque Deus ele nos conduzirá a chegar ao local aonde Ele estabeleceu para nós como igreja dele.
Se a mão do Senhor estiver conosco, nós chegaremos aonde Ele estabeleceu. E esse era o segredo da igreja de Antioquia, que Lucas ele registra com muita clareza. A mão do Senhor estava com eles. Aleluia! Esse é sempre o verdadeiro motivo de uma proclamação eficaz. Às vezes, existe pessoas que acreditam que é o indivíduo, que é determinada personalidade que faz com que as coisas aconteçam, e não é, irmãos. É a mão de Deus, nos orientando e nos conduzindo, fazendo com que o seu poder seja manifesto no meio do povo seu. Aleluia! Foi assim que esses homens conhecidos do povo, sem formação, sem ordenação, sem sociedade missionária, sem plano estratégico de se tornar pioneiros decisivos da missão dos gentios, a hora de Deus havia chegado para esses irmãos. Eles não tinham pastor, não tinha nenhum obreiro lá, nenhum diácono não havia nessa igreja. O pregador deles não tinha bacharel em teologia, né? Talvez eu poderia dizer, então ele não chegava nem aos meus pés, porque eu tenho. Esses camaradas não chegavam nem aos meus pés. Mas o texto diz algo importantíssimo, meus irmãos. A mão do Senhor era com eles. É disso que a igreja de Cristo precisa, meus amados. Eu não estou desmerecendo nada das outras coisas, tá? O conhecimento, até porque eu estimo isso. O conhecimento, a formação, isso é importante, mas isso não é determinante. Isso é importante, mas não determinante. O que é determinante é a mão do Senhor no meio da sua igreja, porque é disso que nós necessitamos. É isso que vai nos fazer caminhar de maneira coerente e equilibrada para alcançar as suas promessas na nossa vida individual e na nossa vida coletiva, enquanto igreja. Aleluia! Segunda coisa, meus irmãos, a igreja de Antioquia era uma igreja cuja fama se tornou notícia. Veja que não havia nenhum marqueteiro, né? Não havia nenhum Duda Mendonça lá, né? Tem um pessoal que tem as agências de publicidade, né? Justo, né? Roberto Justo, não havia nenhum Roberto Justo com uma empresa de publicidade para poder dar ênfase, não havia nada disso. Não havia programação de rádio com horário nobre, não havia um programa na televisão, nada disso. Mas a Bíblia diz que os acontecimentos da igreja se tornou notícia, irmãos. Sabe por que essas coisas acontecem, irmão? Por causa da ação de Deus. Eles não tinham estratégia. Qual é a estratégia que nós vamos adotar para ganhar as almas? Não tinha estratégia, vamos falar de Jesus. Qual é a mensagem mais eficiente? Qualquer uma, abre o texto aí e fala. Fale de Jesus Cristo, pronto. Fale de Jesus Cristo. Não havia nada, eles não tinham estrutura nenhuma, nada, zero. Mas o que é determinante, irmãos, eles tinham, que era a mão do Senhor. E por isso, a igreja de Antioquia era uma igreja cuja fama se tornou notícia. O versículo 22 diz que a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Irmão, só que naquela época não tinha WhatsApp não, para mandar uma mensagem, né? Escuta aí, irmãos, ou fazer pelo menos uma ligação. Vocês estão sabendo o que está acontecendo em Antioquia? Para fazer uma viagem dessa, irmão, demoraria aproximadamente uns 2 meses para você chegar lá. Quando a Bíblia se refere de uma distância que ela fala caminhada de um dia, ela está falando de aproximadamente 30 quilômetros. Quando um local era distante de outro local, com uma caminhada de um dia, a Bíblia está se referindo a aproximadamente 30 quilômetros, aproximadamente. Eu exagerei, né? Falei 2 meses. Eles iam caminhar quase um mês, né? 10 dias, 300 quilômetros, 20 dias, 600.
uns 15 dias, 18 dias, caminhando bem, né? Caminhando bem. Se não fosse com crianças, com idosos, isso pessoas que caminhavam bem. Então, a caminhada desenvolvia mais. E o texto diz que a informação a respeito do que estava acontecendo lá chegou a Antioquia. Tornou-se notícia. Porque quando Deus está agindo numa igreja, irmãos, quando Deus está agindo numa igreja, a sua fama, ela se divulga. Outras pessoas tomam conhecimento. Não é preciso marketing. Quando Deus manifesta poderosamente em uma igreja, a notícia ela se espalha. Sem que haja a necessidade de nós fazermos força para que isso aconteça. Nós não precisamos fazer força para que isso aconteça. A notícia vai se espalhando. Quando a notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, de que em Antioquia, grandes multidão de gentios incircuncisos, apenas com base na sua conversão a Jesus e da sua fé nele, teriam sido acolhidos na igreja, houve certa preocupação, visto que não havia nenhum líder na igreja conduzindo esse trabalho. Por isso Barnabé é enviado com o objetivo de relatar o que estava acontecendo naquele lugar. Enviaram alguém para dar orientações mínimas, mas as pessoas elas eram tocadas por essa ação do Espírito de Deus. Esse mover do Espírito Santo levava o pecador ao convencimento das suas condições e da necessidade que ele tinha de entregar a sua vida a Cristo. Barnabé, ele é enviado para conduzir minimamente esses irmãos, esta igreja que ali havia se formado. Tudo o que aconteceu em Antioquia estava debaixo da supervisão divina. Era Deus que estava conduzindo todas as coisas. A mão de Deus era com eles, era com esses irmãos. E a ação do Espírito Santo é claramente perceptível entre eles, de maneira que as conversões ocorriam em grande quantidade. Era aos montes. As conversões eram diárias. Todo dia tinha um grupo de pessoas clamando por Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados e querendo Jesus na sua vida. Diariamente isso acontecia. Atos nos diz que quando Pedro termina o seu primeiro sermão, um número de quase 3.000 pessoas clamam a Pedro e diz: varões, o que faremos nós? E Pedro diz: arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Aleluia! Era Deus quem conduzia todas as atividades desta igreja, e por isso a sua fama, ela se torna notória. Terceiro lugar, irmãos, a igreja de Antioquia era uma igreja que priorizava a palavra e a ação do Espírito Santo. A igreja tinha como prioridade a palavra de Deus. Havia entre eles evangelistas, mestres e profetas, porque nessa igreja foi se agregando um grupo de pessoas muito grande. Se nós observarmos o que está no versículo 13, um pouco mais adiante, o versículo 1 do capítulo 13 diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, de sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E esse grupo de pessoas era quem estava dirigindo a igreja. A igreja de Cristo, ela não é guiada por sonhos, por visões, por revelações, ou sentimentalismo, ou experiencialismo, mas pela palavra. A palavra de Deus, ela deve ser o centro do nosso direcionamento. Nós não podemos acordar de manhã, achar que tivemos uma visão de Deus e querermos agir com base nesse sonho, naquilo que eu senti,
né? Nossa, eu senti um negócio de Deus aqui, né? E é preciso saber se isso que você está sentindo tem amparato bíblico. Tem que saber se o que você está sentindo se apoia nas Escrituras. Porque de repente você está sentindo demais. Está sentindo uma coisa que nada tem a ver com as Escrituras. Então deixa esse sentimento para lá. Esquece esse sentimento e ficamos com a palavra. Nós costumamos ver isso diariamente, irmão. Chega um pregador, irmão, eu estou sentindo, e aí solta uma pérola, né? E aí ele solta uma pérola. Eu estou sentindo aqui que... E aí, meu Deus do céu. Esses sentimentos que aparecem, geralmente eles são extremamente prejudiciais. Há muitas igrejas hoje correndo atrás da última novidade. Qual é a da vez? A da vez agora é pintar a igreja de preto, então vamos pintar a nossa também. Tudo preto. Amanhã, se a moda for pintar de rosa, vamos pintar tudo de rosa. O púlpito tem que ser umas fumacinhas, né? Porque é bacana, sair umas fumacinhas aqui, tudo no escuro. Um jogo de luz aqui para dar uma incrementação, né? Fica bonito. Amanhã é outra coisa, depois é outra coisa, e isso não para nunca. Isso não para nunca. Então há muita gente buscando qual é a próxima, né? Qual é a novidade a ser implementada. E isso não tem fim, irmãos. Isso não tem fim. As pessoas querem sensações fortes, arrepios, cair no espírito, dar gargalhadas, querem satisfazer os seus desejos, passam então a decretar, a amarrar os demônios nas regiões celestes, passam a decretar a cura dos enfermos, a pregar a riqueza terrena, o sucesso, o prazer, mas esquecem-se da palavra. Há muita gente determinando coisas sobre a qual ela não tem capacidade nenhuma de determinar. Eu determino a cura, eu determino a vitória, eu determino o sucesso. Nós não temos como fazer isso, irmão. Eu não determino nada, nem na minha vida, quanto mais na dos outros. Se eu tivesse a capacidade de determinar, eu já tinha determinado na minha. Mas não tenho. É até bom que também não tenha, né? Agora, sobre aquilo que muitas vezes nós podemos determinar, nós não determinamos. Por exemplo, nós poderíamos determinar que nós vamos ser um crente melhor. Isso dá para determinar, irmão. Eu vou ser um crente que ora mais. Isso aí eu posso determinar. Eu vou ser um crente que leva a Bíblia, a palavra de Deus, mais a sério. Eu determino que a partir de hoje eu vou ler as Escrituras todos os dias. Eu determino que a partir de hoje eu terei um período de oração, um devocional com Deus, todos os dias, chova ou faça sol. Aleluia! Mas as pessoas levam as coisas na brincadeira. Levam as coisas tá tudo certo, se der eu faço. E depois querem determinar sobre coisas da qual ela não tem capacidade nenhuma de fazer isso. Sabe por que isso acontece, irmão? Porque falta Bíblia na vida desses crentes. Falta Bíblia na vida dessas pessoas, mas a Bíblia diz que a igreja de Antioquia tinha a palavra como centralidade das suas ações. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Qual é a novidade que nós vamos adotar para que a nossa igreja faça sucesso? Nós não precisamos de sucesso terreno, irmãos. Não precisamos. Nós precisamos do favor de Deus nas nossas vidas. Quarto lugar, meus irmãos. A igreja de Antioquia era uma igreja onde havia comunhão uns com os outros. A igreja estava, como diz aí a rapaziada, né, na mesma vibe. A igreja estava unida, irmãos. A igreja, ela era homogênea. Não é que a igreja não tinha divergência, sempre há, irmão. Dentro de casa tem divergência, né? Às vezes é só dois. Às vezes só tem dois. E mesmo assim, às vezes quando dá uns arranhão ali, né? Um no outro. Há divergência, não tem como não ter, né? E não há como não haver.
Não tem como a gente imaginar uma igreja sem que haja qualquer tipo de divergência em momento algum. Jesus tinha 12 discípulos e volta e meia você viu os discípulos encrencando um com o outro. Estavam eles ali, Jesus pega os 12 discutindo quem seria o maior depois que Jesus partisse. Às vezes quando você viu os discípulos ali entrando em litígio por alguma situação. Mas num contexto geral, a igreja ela precisa estar unida, em unidade. Uma das marcas de uma igreja cristã é a comunhão. Sem amor um pelos outros, não podemos ser conhecidos como discípulos de Cristo. Somos um corpo, um rebanho, uma família, ramo da mesma videira. A falta de comunhão, como na igreja de Corinto, é sinal de carnalidade e infantilidade. E é isso que Paulo diz para a igreja de Corinto, né? Que eles ainda eram carnais. Mesmo tendo todas aquelas manifestações do Espírito Santo, Paulo diz que era uma igreja carnal. Além de haver comunhão entre os irmãos, havia comunhão com Deus, ou sobretudo, né? Comunhão com Deus. Essa igreja adorava, servia, cultuava e louvava, oravam e jejuavam. Onde há oração e jejum, irmãos, há manifestação da voz de Deus. Eles ouvem e obedecem o Espírito Santo, pois Ele é quem dirige a igreja, convence, regenera, batiza, guia, ensina, habita, dá dons, poder, consola. Muitas vezes tomamos decisões sem consultarmos o Espírito Santo. A igreja apostólica fazia diferente. O texto diz que quando eles estavam para decidir uma coisa, a primeira atitude deles era consultar o Espírito. O capítulo 15, diante de uma situação, se deveria ou não ser adotada para a igreja, há um concílio, lá no capítulo 15, no versículo 28, quando eles tomam uma decisão, Tiago toma a palavra e diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Era o Espírito quem tinha a primeira palavra. Era Ele quem tinha a primeira palavra. E é isso que está faltando nas nossas igrejas. Deixar que o Espírito Santo decida o que será feito. Veja que no capítulo 13, essa união, ela proporciona resultados muito grandes. Essa mão de Deus, esse conjunto de coisas, né? A mão de Deus, a ação do Espírito Santo, a comunhão da igreja, esse conjunto de coisas. O versículo 2 do capítulo 13 diz: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Eles tinham sensibilidade, irmãos, para ouvir a voz do Espírito. Qual foi a última vez, irmãos, que nós ouvimos o Espírito falar conosco? Qual foi a última vez? Você lembra ainda? Ainda dá para lembrar? Aquela voz e o Espírito, irmãos, ele não nos fala aqui. O Espírito, ele nos fala aqui. Por quê, irmãos? Porque o Espírito, ele habita o cristão. Então ele não fala de fora para dentro. Ele fala de dentro para fora. Só que é necessário estar em unidade com o Espírito Santo para poder ouvir a sua voz. E o texto diz que essa igreja se encontrava nessas condições. E por essa razão disse o Espírito Santo e a igreja ouvia o que ele dizia. Aleluia. Caminhando para a nossa conclusão. A igreja de Antioquia cumpria o ide de Jesus, pois era exatamente envolvida com a obra missionária. Era uma igreja extremamente envolvida com a obra missionária. Eu já falei isso aqui em outra oportunidade, e eu espero que isso não demore a acontecer. O meu desejo é que a nossa igreja aqui, a nossa igreja daqui, ela tenha condição de bancar um casal na obra missionária, em algum local. Que a gente tenha uma arrecadação só para missões aí de
2, 3 mil reais aproximadamente, para que a gente tenha condições de enviar um casal tem um casal com o coração ardente para fazer a obra de Deus em algum local. A nossa igreja vai enviar e ela vai bancar vocês lá, durante o tempo que for necessário. Esse é um desejo. Oremos a Deus para que isso não demore a acontecer, que a gente tenha condição financeira para investir na obra missionária. E, se possível, até mais de um, por que não? Por que não que a nossa igreja tenha condições de fazer isso com mais de um casal, 2 ou 3? A igreja se associa ao Espírito Santo nesse processo de envio. A igreja despede os missionários, mas é o Espírito Santo quem os envia. Esse é um trabalho conjunto da igreja com o Espírito Santo. Ou talvez melhor, acho que é melhor inverter, né? É um trabalho do Espírito Santo com o auxílio da igreja, bancando e enviando essas pessoas para missões, para o trabalho missionário. É Ele quem envia e os orienta. É o Espírito quem abre e fecha as portas, meus irmãos. Por isso nós precisamos orar cada vez mais, pedindo a Ele, porque a igreja é dele, não é nossa. Deus, Ele tem muito mais preocupação com a igreja do que nós. Se juntarmos todos nós aqui, não dá nem para quantificar, né? Mas não temos a mínima preocupação em relação a Deus, em comparação a Deus, quando se refere à sua igreja. Para concluir, irmãos, seja em nossas vidas pessoais ou no exercício ministeriais, teremos uma grande colheita se permitirmos que o Espírito Santo conduza todas as nossas ações. Todas as nossas ações. Isso tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida ministerial, na nossa vida como crente, como obreiro, como servos de Deus. A nossa colheita será muito abundante, se nós permitirmos, porque Ele sempre quer, se nós permitirmos que o Espírito Santo, Ele tenha primazia das nossas decisões. No entanto, se nós convidarmos o Espírito para tomar a frente das nossas decisões, é importante entender que muitas vezes o seu direcionamento será totalmente ao contrário daquilo que nós queremos. É importante você saiba de partida, de início, que muitas vezes a vontade do Espírito será totalmente contrária daquilo que nós imaginávamos para a nossa vida. Mas nós temos uma certeza, irmãos, que a vontade dEle, ainda que não seja aquela que nós gostaríamos, será a melhor para nós e para a nossa igreja. Bendito seja o seu santo nome. Que Deus em Cristo abençoe a todos, meus queridos. Glória a Deus por isso. Amém.